Mais um vídeo do canal Esperança e Fé e agora é com o seu João. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu nome é João, né? Eu já fiz uns vídeos aí, né? E meus vídeos é aquele mesmo assunto. Sempre falando da minha religião, falando dos problemas de doença, né? E sempre o assunto é mais o que nós estamos passando no mundo, né? Que tanta gente doente e as pessoas perderam até a esperança e tanta seita no mundo, né? E as pessoas morrem, né? Adoecendo, não tem cura, né? E eu estou aqui para me mostrar isso que Deus me mostrou para mim, né? E onde é negada pessoal, eu busco, né? Minha própria igreja, né? Não acreditava, né? Eu tentei várias tentativas e ninguém acredita, mas tudo bem. Eu sei que é meio difícil de acreditar, mas eu não vou desistir de falar um pouco da minha fé. Então, se eu assisto um vídeo do Jean-Pierre Verdun, né? É um rapaz aí de Goiás, né? Os vídeos dele é muito bom, ele foi um ex-protestante e hoje ele é católico, né? E eu assisto ele, né? E ele mostra umas pessoas, que era protestante e hoje são católicos. E as pessoas contam testemunha. Gente muito jovem, né? E eu fico acompanhando. E ele falou também, agora nos vídeos agora, ele falou também, relatar isso, que ele falou também sobre o arranço dessa religião evangélica, né? Os evangélicos arrançaram muito, fizeram um BGE, né? Aí o evangelho arrançaram muito, onde a católica foi diminuir, não é isso? Então isso daí não é de admirado não, meus irmãos, porque é assim, vou passar tudo que eu sei e vou explicar mais. Não é só a gente falar sem explicação, porque senão as pessoas ficam em dúvida e nunca vão aprender, né? Se nós for buscar na Bíblia Sagrada, Deus fala que o caminho dele é estreito, a porta do céu é pequena, né? É estreita também, né? E o caminho do outro lado, que chama do inferno, é largo, a porta é larga lá também, né? Então Deus sabia que no fim dos tempos o pessoal é muitos poucos, né? E hoje nós estamos vendo isso. Mas resumindo, hoje eu faço uma pergunta: por que é que essa religião arrançou tanto, onde a nossa católica não? Os evangélicos arrançaram tanto. Então, se isso daí, a gente fosse fazer umas perguntas, as pessoas não iam saber responder. Eu acredito que muitas pessoas, mesmo os pastores, não sabem responder, mesmo a nossa católica, poucas pessoas talvez não sabem responder, e ninguém sabe, né? Até quer dizer que, mas eu estou aqui para me responder e vou explicar para vocês hoje porque é que está arrançando e a nossa não está arrançando, está diminuindo, né? Porque, meus irmãos, a primeira coisa que vocês sabem é que quando nós falamos em Deus, ninguém quer escutar. Pronto, já é um bom caminho, né? Para nós descobrir, né? Quando a gente fala em Deus, ninguém quer escutar. Quando a gente fala no mundão, todo mundo quer escutar, todo mundo quer saber, né? Como nós sabemos hoje o que acontece. Mas o que é que está acontecendo? Para me responder essa passagem, o que está acontecendo no Brasil, que eles estão arrançando e a igreja está diminuindo, para me falar nisso, eu tenho que falar primeiro também da minha religião católica. Porque quando eu estou falando na minha casa, né, eu vejo muito erro. Todo erro é dos outros, né? Quando a gente está falando de erro, né, que acontece, aí é dos outros, não é da gente. Mas primeiro eu tenho que falar dos meus erros, nós também temos erro. Ou pouco ou muito nós temos falha. E nós temos que falar no nosso também, nós não podemos falar só dos outros. Então a parte de eu responder, estou bem falando da minha própria igreja. Se nós formos buscar a Bíblia logo, é uma passagem que fala que o homem vai se perder falta de ter conhecimento, né? Isso nós já sabemos muito bem disso. Então já está claro, já é uma pergunta muito boa para nós, né? Que as pessoas que é pastor, ou que é padre, ou que busca a Deus, a Bíblia está escrito. Então isso tudo bem. Mas isso que acontece, meus irmãos, é que o povo está buscando essas religiões
evangélica, outros religião, porque falta da realidade. Porque a nossa igreja católica, ela precisa ainda ter coragem para falar a realidade. Precisa coragem. Eu sei que as pessoas podem me ignorar, mas isso que é o real, meus irmãos. Eu não posso chegar aqui e dizer que a igreja está fazendo tudo normal. Não posso. Ela está certa em tudo, não. O pessoal não tem conhecimento, meus irmãos. Eu já faço perguntas, já fiz perguntas, eu acompanho as pessoas fazem perguntas, eles não sabem de nada. Gente que trabalha dentro da igreja, eu faço perguntas, não entende. Muitos estão lendo, não estão sabendo, estão só lendo, como fosse, está lendo, mas não sabem de onde é que vem, para onde é que vai, e quem é, quem não é. Então, o que é que acontece? Falta da realidade acontece o que está acontecendo hoje. Como, João, isso? Eu vou explicar. Veja bem o que acontece. Hoje nós estamos num mundo de muito medo, né? Doença aí que estão arrasando. Hoje nós estamos num mundo de ganância, estou bem, né? Essas duas coisas tá arrasando. Ganância e medo de tantas doenças. As doenças estão arrasando e vai aumentar, meus irmãos. Não tem freio não, sempre vai aparecer. Sempre vai aparecer mais uma. Quando nós esquecemos de uma, aparece outra. E vamos preparar para isso, né? Então, o que acontece? Que quando os povos chegam, mesmo que quando eles passam por a lei evangélica, é porque eles eram católicos. Vamos supor, eu era católico e não sou mais católico, eu passava para o evangélico. O que é que está por detrás de tudo isso? Na nossa católica, nós, às vezes, muitos de nós, adoece, como nós sabemos que todo mundo, quase todo mundo são doentes, né? Adoece, tem problema, vão para a medicina, eles pelejam, eles gastam tudo. Só que eles recebem uma proposta de alguém que passando para a lei deles, ou estão ouvindo falar, que resolve todo o problema. E as pessoas querem ir para um canto que é resolvido com a facilidade. Só em boca falou, já resolveu. As pessoas querem isso. As pessoas querem que diz assim, vamos para uma seita que tu lá tem carro, tu lá tem saúde, tu tem uma família boa. A negada quer isso, o povo quer isso. Mas se nós for buscar o que Deus falou, que está escrito do jeito que ele deixou, que ele diz que aqui não é paraíso. Aqui não é 100% de felicidade, a felicidade é na outra vida. É no céu. Não é nem na outra vida, perdão, é no céu, né? Tem que se salvar. Então, aí as pessoas chegam a um ponto que querem buscar saúde. Porque lá naquela dali está garantindo a saúde para a pessoa. Está garantindo que Deus cura naquela hora. Está garantindo que se você passa a se entregar. Porque as pessoas falam logo se entregar a Jesus. Meus irmãos, isso é uma palavra muito... Eu acho até que dizer assim, perdão, porque eu sei até que eu vou explicar isso, uma palavra feia, quando a pessoa fala se entregar a Jesus. Porque quando a pessoa fala que se entregar a Jesus, então você está dizendo que a pessoa era do demônio já. Se entrega a ele, cadê o bicho? Por isso que eu acho feio. Nós todos, nós já se entregamos já a ele. Agora, nós não pode fazer as coisas contra ele. Então, o que acontece? Essas pessoas aí passam para as outras seitas com a garantia de ter uma melhora na outra vida, né? Que é meio que ser outra vida, né? Que isso não é... Passa por uma seita, né? Garantindo que lá tu vai ter saúde, tu vai ter dinheiro, tu vai ter emprego, tu vai ter tudo. E quem as pessoas vão querer? Meu Deus do céu, os pessoal são fracos. Porque na nossa católica, eles rezaram, tiraram o texto, eles já fizeram promessa, eles já fizeram tantas coisas e não resolveram o problema da doença. Então essa outra não exige nada disso. Diz que só se entrega e acabou. Se tu vai ter carro, tu vai ter tudo. Então é isso. E isso precisa nós ter conhecimento. E esse conhecimento é a igreja, é as pessoas que sabem, é os padres, é os pregadores, passar para o povo o que acontece. Porque, meus irmãos, até o próprio Jesus sofreu. O próprio sofreu. E ele pediu que nós fôssemos imitador deles. Quer dizer que todos nós que for buscar todos nós que quiserem salvar nossa alma aqui, que nós vamos salvar aqui, meus irmãos. Lá é só para Deus vai só buscar. Todos nós que for batalhar para nós se salvar ou então querer salvar os outros, claro que tem os problemas. E os problemas espirituais, meus irmãos, umas horas é complicado. É complicado, porque você não sabe de onde é que vem. Você não sabe como foi que começou, você não sabe como é que termina. Então, esse problema, claro que a tentação, o demônio vai atacar a gente.
quando nós seguimos a Deus. Então ele está tudo diferente e ele dá oportunidade na outra, porque ele quer que você não, o bicho não quer que você tome hóstia, o bicho não quer que você se confessa, não quer que pedir perdão a ninguém, que ele não pedir perdão, ele não quer que reconheça os erros, ele não quer que casa, ele não quer que batiza. Na igreja católica ele não quer nada disso. Então nas outras nada disso tem. Por isso que lá a facilidade é grande e é só ir para lá que resolve o problema. Mas meus irmãos, o segredo está aí. Do outro lado, a doença está do mesmo jeito ou pior. Os problemas estão pior. Olha no hospital se você não vê gente evangélica no hospital. Olha se gente evangélica não morre também. Isso é a mesma coisa. Porque não aceita, não é religião, meus irmãos. Não tem nenhuma que diz assim, ó, eu estou doente e lá não adoece. Não existe isso. Agora, dentro da nossa religião católica, tem jeito, tem cura para essas doenças? Tem. Hoje eu posso ensinar para vocês o que é que Deus deixou para nós se defender. Ele deixou o caminho dele, não é isso? Então, a ver, o que é o caminho dele? Meus irmãos, o caminho dele não é uma BR, não é uma rarega, não é uma estrada, não é nada disso, meus irmãos. O caminho dele é quando nós se confessamos. O caminho dele é quando nós acreditamos numa religião só, que é cristão. Isso é o caminho. Então, todos nós que acreditamos num só Deus, todos nós que buscam, meus irmãos, então se os problemas vão acontecer, vai acontecer. Só que os problemas aí é bem fácil você tirar. Pode ser até o câncer, você ter despachado, pode ser uma doença, você pode tirar onde tiver, qualquer problema. Mas se você quer seguir a Deus, pode acontecer isso? Pode, mas você sai. As coisas vêm, mas saem. Do outro lado, quando as coisas acontecem, que a pessoa não segue a Deus, é mais difícil a pessoa sair mesmo. Muito difícil, muito mesmo. Até que é quase impossível. Eu quero ver uma pessoa despachada da medicina que tem um milagre. Muito difícil, porque os milagres só vêm dentro da religião católica. Hoje nós sabemos que a religião católica é onde nós apresentamos, nós refalamos, vamos supor que nós vamos só falar. Que existe santo, meus irmãos. Que existe milagre, onde Jesus ressuscitou. É dentro da religião católica. Dentro das outras, ninguém nunca ia falar que um pastor morreu e foi para o céu. Quem foi que disse isso? Uma pessoa morreu, porque dentro da nossa, nós vamos falar. Tem muitos papas que morreu no céu. Só que quando nós somos contra uma aceitando outra, outra vai combater e diz que não é verdade. Mas nós tem prova de toda maneira. Para que prova mais concreta do mundo da aparição de Nossa Senhora de Fátima? Sabe que é mentira? Eu quero errar uma pessoa, até dizer um cateboso dizer que é mentira. É verdade. E por que não segue? Agora, eu assistindo o testemunho dessas pessoas aí, nesse canal desse rapaz, que eu volto atrás, falar dele, e eu via que as pessoas, elas odiavam isso. Nossa Senhora, né? Então eu falo para esses pessoal que estão jovens, que são novos ainda, tem uma vida toda para ensinar os seus filhos ainda, que vocês é quem vai salvar os filhos de vocês, é vocês, Deus vem buscar. Vocês vão mostrar, quando a gente ficar velho, morre, deixa tudo já mostrar para os filhos, já mostrar para os netos, e assim, até nós chegar ao fim do nosso dia, né? Então veja bem o que acontece. Agora eu me admiro muito, meus irmãos, a tentação espiritual, nós temos que buscar trabalhar mais para a espiritualidade do que para a vida material. Por quê? Todas as pessoas que passam por qualquer seita do mundo, a primeira pessoa que ele vai odiar não é uma pessoa que está aqui na terra, não. É Nossa Senhora que está no céu. Ai, odia essa mulher. Todos nós sabemos, o mundo todo sabe, toda seita sabe, toda pessoa, até os ateus sabem, que Nossa Senhora, a gente refala a eles, para nós eu sei que está no céu, que está lá no céu. Né? Nossa Senhora está no céu. Nunca a gente falar que Nossa Senhora está no inferno. Vocês iam falar que o cão está no inferno, mas Nossa Senhora não. E como é, meus irmãos, eu me sinto muito quando a pessoa chega em um ponto dizer que Nossa Senhora tem medo de Nossa Senhora, tem medo de tirar o terço. Meus irmãos, faz medo é você ver um retrato do demônio, só o retrato.
Só o recado do demônio faz medo. Agora imagina a pessoa ir morar junto com o demônio, não é isso? Filho ou filha, busca quando está cedo e vai morar mais Nossa Senhora, que ela chora por você e você precisa chorar por ela também. Quer dizer que nós precisamos. Quando nós fazemos isso, as coisas vão acontecer melhor. Porque meus irmãos, minhas irmãzinhas, onde vocês estão, nem pensa, não existe uma seita, não existe um Deus que diz que se você estiver bem de vida, você está salvo. Isso não existe. Porque as pessoas no Velho Testamento vão buscar o Lázaro, o irmão dele. Lázaro era pobre, era mendigo, comia os farelos que caíam da mesa. E o irmão dele, rico, poderoso, um morreu, foi para o céu, outro foi para o inferno. Nisso daí nós já sabemos que não vai depender de riqueza naquela terra. Não vai depender. Mas também não é dizer que os ricos estão perdidos não, meus irmãos. Também. Tem muitos ricos bons. Não é dizer também que muitos pobres estão salvos não. Porque tem muitos pobres que são mal também, meus irmãos. Mas Deus, a abundância de Deus, e pode chamar, e o mundo pode chamar, nós pode chamar. Deus é misericordioso. Porque mesmo sendo ruim, mesmo fazendo o que não presta, mesmo matando, mesmo roubando, mesmo estrupando, mesmo acreditando em Deus, mas se você acreditar nele hoje e pedir perdão e seguir a Deus, você está salvo. Ele perdoa todos. Porque, meus irmãos, se nós prestar atenção, Deus não dispensa nem os deles. Assim é. Presta atenção que Deus chamou Judas. E Judas traiu a ele, e Deus não dispensou. Porque ele não se converteu, ele não pediu perdão. Se ele tivesse pedido perdão, ele andando mais Deus, Deus tinha perdoado. Porque, meus irmãos, andar mais Deus, não tem como nós errar. Nós escutar Deus falar, nós não tem como. Mas Pedro, ele pecou contra Deus. Pedro, Deus chamou ele de Satanás, Jesus. Te afasta de mim, Satanás. Então isso é porque ele usou, o demônio usou Pedro naquele dia, naquela hora. Então ele mandou se afastar, Satanás não era Pedro não, mas foi usado. Mas Pedro se converteu e pediu perdão. E Pedro hoje foi o primeiro Papa do mundo e hoje ele está com a chave da porta do céu. Quem pode se negar a dizer que é mentira? Quem é que pode dizer isso? Então desde Pedro para cá, o último Papa, que nós temos um Papa, nós temos Papa, todos eles foi Papa, meus irmãos. Pedro foi Papa e hoje tem Papa tudo, mostrando que o caminho é este. É mostrando o caminho. Agora veja o que acontece. Você já riu primeiro, ser segundo? Foi a primeira lei cristã, foi a católica. Foi Deus que levantou a hóstia. Meus irmãos, se Deus pede para nós fazer uma coisa, como é que nós podemos se negar? Se Deus diz, como é que nós podemos desacreditar? Isso é o que está acontecendo, porque o homem hoje buscou prazer no mundo, dinheiro, porque com o dinheiro tem tudo. Filhos, filhas, está escrito na Bíblia Sagrada que Deus, tudo que ele falou há 2000 anos atrás ou a mais, o que está escrito na Bíblia é como Deus está falando hoje com você. Deus diz que vinham os lobos, vinham as pessoas vestidas de linho, de roupa bonita e tal, e por dentro eram uns lobos, né? Então quem é esse lobo? Será que nós temos coragem de dizer que o lobo é o Papa? Nós já vimos um Papa com tatuagem? Nós já vimos um Papa, um padre, vou até passar para vocês essa, não é nem um Papa, falando padre, um Papa no funk, um padre jogando bola no meio da sociedade. Se vocês riram, tudo bem, vocês dizem assim, não vão rir, mas está sendo contra Deus. Pronto, se você riu, tudo bem, contra Deus, porque quando nós cegamos a Deus, nós não rimos essas pessoas. Não vemos essas pessoas em festa, não vemos essas pessoas em bebedeira, não vemos essas pessoas em bagunça, não vemos pessoas morando. Me diga quantas vezes que muitas pessoas que não têm entendimento, por isso que a Bíblia está falando aqui, que muitas pessoas vão se perder falta de conhecimento, porque quantas pessoas dizem que o Papa é a besta fera? Agora faça uma pergunta para o mundo todo, eu estou falando para o mundo, não é nem para nós aqui, é para o mundo responder essa passagem. Aonde foi que vocês viram o Papa de Moraes? Me diga. Aonde foi? Então isso não existe, meu irmão. Então aonde é que tem uma seita também, que eu só vejo é seita que cura, vocês vão para cá, cura, obra milagre, Jesus cura, bota a mão na cabeça, passa para cá, se entrega. Não, isso não existe.
Os hospitais estão cheios de gente do câncer, despachada ainda mais. Então eu estou falando isso porque eu acredito, porque eu busquei Deus há muitos, desde que eu nasci, desde que eu entendi. Eu fui buscar muito as palavras dele, o que é que ele diz, para me saber. Hoje eu sei explicar mais um pouco, mais diferente que outras pessoas. Não estou dizendo que eu sou sábio, que eu não sei de nada. Mas hoje eu chego até a dizer que, em 2017, né, eu cheguei a falar que Deus falou comigo, eu tive uma visão com Nossa Senhora um tempo, e eu falei essas coisas, e sempre eu vim falando. Só que antes de eu falar isso, eu chegava na minha própria igreja a falar que o demônio estava me atentando. Eu já tive no hospital, que o demônio já fez eu parar no hospital uma vez, né? Ele me judiou muito comigo, e é me judiando até hoje ainda, né? E quando eu falava isso, todo mundo acreditava. Todo mundo acreditava. Tem gente que teve medo de mim, porque o demônio queria me levar para o inferno. Acho que era isso o pensamento. Acho que eu já era para um cão, porque as pessoas estavam com... Tinha 2 pessoas que eu já cheguei a conhecer que estavam com medo. Eu já cheguei. E eu, meu Deus, mas quando eu falo que Nossa Senhora, eu tinha uma visão com Nossa Senhora, eu tinha uma visão com Deus, Deus falou comigo em sonho, Deus falou comigo e numa visão, que isso aí eu queria que... Isso ninguém acreditou, zombar de mim. Tá bom? Ele falou, essa pandemia para mim ia acontecer, ele pediu que o pessoal não se convertesse, ele pediu que eu avisasse, não tive como eu avisar porque ninguém acreditava. Então, veja bem, ele falou para mim que tudo tem jeito, toda doença ele dá uma oportunidade, porque era o pecado que estava matando, que o chamado dele era muito pouco, ele falava isso. Então, eu comecei a botar isso para fora, nas igrejas, no pessoal, e isso eu não tive como, porque ninguém acredita, parece que... Então, eu cheguei a um ponto de eu ter muitos problemas, que eu não vou contar. Eu cheguei a um ponto de ir para a medicina resolver os problemas, e resolver os problemas, né? Que não era coisa de Deus, não era coisa de doença, né? Então eu estava sofrendo muito, né? Eu cheguei a um ponto de pedir que um psicólogo me acompanhasse. E eu marquei uma consulta com o psicólogo até hoje. Hoje, se vocês não acreditam, como tem gente que não acredita, a maioria não acredita, porque se eu fosse falar num artista, eu vai acreditar mais. Mas hoje, eu preciso, se vocês quiserem, eu me ofereço. Apareça um psicólogo, um médico, uma pessoa, um padre exorcista, para saber se eu estou mentindo ou não. Então, mas como ninguém acredita, eu vim falar esse vídeo aqui sobre esse arranço nessa evangélica, que a nossa católica está indo. Então, eu estou aqui para me mostrar para vocês, agora que é tipo um desafio, tudo que é desafio é contra Deus, Deus não gosta, mas é como aqui da terra, que hoje tem várias seitas, né? Vocês sabem que tem várias seitas. Todas elas diz que cura, não é assim? Todas elas diz que se passou, já está curado, já não tem problema. Hoje eu, como João, aqui sou do interior do Ceará, um agricultor, um homem analfabeto, um homem de fé, porque filho, sabedoria não é dizer que está salvo. Sabedoria não é dizer que sabe de tudo, cura, liberta, não é sabedoria, é fé. Fé, o mundo todo tem fé, o mundo todo está morrendo. Que fé é essa? Então, se eu estou um desafio para toda seita que cura essas pessoas, que hoje nós no Brasil temos hospital aí do câncer aí que estão despachados, que se esses pessoal, tanto os pessoal dos hospitais, os diretores dos hospitais, os médicos do hospital, vendo este vídeo, né, eu posso ter um desafio com essas pessoas, porque tem tantos até evangélicos dentro do hospital, um médico é evangélico dentro do hospital, tem muito, isso também, né, eu respeito todos, mas hoje eu faço um desafio, pela primeira vez, né, é um desafio que vamos olhar se vocês têm como curar essas pessoas que estão despachadas da medicina. E eu faço um desafio comigo. Estou bem, vamos olhar. Se eu não sei o que eu disser, o que Deus me falou para mim fazer para este povo que estão despachados da medicina, para nós saber quantos vai ser curado. Vocês podem botar 1000, podem botar o que for, para saber quantos vai ser curado. Uma coisa eu tenho que dizer. Isso eu dou uma garantia, logo antes disso acontecer, se vocês acreditassem. Eu mostro que mais da metade vai ser curado, todos aqueles que estão despachados da medicina. Não gente de idade avançada,
mas todas essas pessoas que são jovens ainda, que têm vida para frente. Então, eu sou, por a minha fé, né, por o que eu recebi, né, que eu acredito e eu mostro, porque eu mostro milagres, meus irmãos. Eu estou dizendo isso, né, assim, pô, não mostro milagre. Vocês querem saber quantos milagres? Vocês querem saber? Eu estou aqui, meu nome é este, vou dar telefone, e é um desafio que eu, para toda seita do mundo mais, qualquer seita, eu faço esse desafio. Só quero uma proteção, e isso eu faço esse desafio, para nós saber quantos é curado, qual é o caminho que cura mais, qual é o caminho que cura mais. Eu garanto que quando eu passar por essas pessoas, mais da metade é curado. Eu não vou dizer 100%, sabe por quê? Porque se nós formos buscar na Bíblia, eu não posso dizer que é todos, porque na Bíblia está dizendo que não todos. Aonde é que está? Vamos buscar aquela passagem que tinha 10 leprosos. Aqueles 10 leprosos pediu para Jesus curar eles. E eles assim vão até o sacerdote. No caminho foram curados. Quantos voltaram para Jesus? Um que voltaram. Os 9 não voltaram para Jesus. E os que não voltaram morreram de novo. Porque os que voltam, está mostrando o quê? Os que seguem a Deus são curados. Os que seguem a Deus. E quando eu passar isso, eu vou mostrar o caminho de Deus para eles seguir, eu quero é Deus que não é curado. E isso eu tenho um desafio. Meu telefone é 88, né? 88 96 61 64 89. Ligue para mim e só quero esse desafio para as pessoas poderem acreditar. Dia 2017 que eu venho pelejando e ainda não consegui porque ninguém me dá uma força. E hoje é eu mesmo que posso dizer isso para vocês. Então, uma medicina, se vocês quiserem, entre em contato, ligue, chama a justiça, a polícia, o prefeito, qualquer da cidade, a sua segurança e tudo, que eu mostro isso para vocês. Eu mostro porque não foi eu que rendi mim, não, é de Deus. Porque se eu mesmo não tenho esse poder, mas Deus tem. E esse poder Deus deu a todos nós, não foi só a mim não. Ele deu a todos. Assim nós quer e nós seguimos o caminho dele. E só tem que agradecer e rezo por todos vocês que buscam o caminho de Nossa Senhora, que ela é a mãe de toda a nossa mãe, ela é a rainha do céu e da terra. Busca quando está em tempo, que ela abraça nós todos. Não importa o teu pecado, porque muitos de nós dizem que eu pequei, o pecado foi terrível, e não receber. Busca. E se você quiser ser curado por um texto, por uma missa, pela promessa, e como é que eu posso fazer para me alcançar uma promessa, um milagre? Ligue para mim que eu mostro tudo como é que a pessoa acha um milagre para você ser curado de qualquer doença. Porque nós estamos cegos e muitas pessoas não sabem. Às vezes até a pessoa ensina muitas coisas bonitas, tem tanta gente que ensina coisa bonita, é o crime, é eixa, reza. Mas, meu irmão, até para nós rezar, nós precisamos estar preparados. Até para rezar. Você, quando vai para a escola, você não pega o seu lápis, a sua bolsa, as suas coisas, e quando vamos rezar, vamos pegar o quê? Nós não sabemos. Então, eu estou aqui para me ensinar qualquer um de vocês, aonde quer que seja. Não importa o posto que você tiver, que você saia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.